Cuidado com o autoengano. Talvez você tenha suas posses e diga, já ofereci tudo isso ao Senhor. Pertence ao Senhor. E coloca lá os adesivos no carro, o Senhor que me deu. Pertence ao Senhor. Isso não significa nada, porque se o Senhor um dia precisar tirar, quiser tirar de você, e você não aceitar, e você não engrandecer o Senhor também nessa perda, isso significa que aquilo nunca pertenceu ao Senhor. Sempre pertenceu a você, mas você cobriu com a fachada de dizendo, foi o Senhor que me deu. Graças a Deus eu tenho tudo isso. Sim, graças a Deus que você perdeu também. Louvado seja Deus por tudo que Ele faz na minha vida. Você é capaz também de engrandecer o nome de Deus na sua perda, nas coisas que você deixa de ter. Porque senão, meus irmãos, você está sendo na igreja uma parede branqueada. Você é alguém que adora os bens, você é alguém que adora a família, você é alguém que adora os filhos, os pais, você é alguém que adora o mundo, mas se disfarça vestindo a capa, pintando de branco, e por dentro você é completamente trevas. E você está na igreja e todo mundo admira e acha bonito porque você se comporta bem. Sim, se comporta bem porque você até agora não perdeu nada. Como é que você se comporta quando perde? Porque se comportar bem quando ganha, ou quando mantém aquilo que se ganhou, todos conseguem fazer facilmente, até o ímpio. Eu quero saber dos irmãos como é que vocês se comportam quando perdem, quando sofrem, quando são humilhados. Vocês conseguem engrandecer o nome de Deus mesmo nessa situação? Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 1 ao versículo 4. Assim diz a palavra de Deus. Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E qual sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Meus irmãos, o que é que mais atrapalha o ensino, o aprendizado da palavra de Deus no meio dos crentes? O que é que mais afasta os crentes da presença do Senhor? Da comunhão preciosa com o Espírito Santo. Nós vamos meditar um pouco, como nós temos feito nestes últimos dias, nestas últimas semanas, nós temos meditado na escatologia, nos dias finais, os quais a palavra de Deus nos instrui e nos alerta. É muito raro a gente pregar ou dar estudo nesses pontos, porque são pontos complexos e muitas vezes não são entendidos como deveriam ser. Mas são pontos que precisam ser anunciados no meio do povo de Deus. Porque as seitas, as heresias, o que eles mais gostam são dos textos complexos, dos textos onde
a palavra de Deus se torna um pouco confusa na mente das pessoas. Dessa forma, eles podem colocar da maneira que eles querem e os discípulos são pegos de surpresa no sentido de não entenderem a palavra e acreditarem no que os líderes estão anunciando. Então é muito importante que os líderes que levam a sério a palavra de Deus estudem sobre o assunto e tratem do assunto. Nós temos visto durante algumas semanas estes pontos, para que os irmãos não sejam enganados com o sensacionalismo que os falsos líderes querem trazer para cativar o povo simples. O que a palavra de Deus diz, ela tem que ser dita em verdade. E a preocupação aqui do Senhor Jesus Cristo, se vocês observarem, no versículo 4, ele responde aos seus discípulos dizendo: vede que ninguém vos engane. Então, Jesus Cristo já estava certo de que os discípulos seriam chamados a serem enganados. E é muito sério isso. Porque se os irmãos prestarem atenção, os discípulos eles já vinham sendo enganados pelo seu próprio coração. Se os irmãos prestarem atenção no contexto aqui, no que estava acontecendo, os irmãos vão perceber que os discípulos estavam muito distantes do ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo estava, antes de sair do templo, ensinando aos discípulos no templo. Ensinando aos discípulos no templo. E os discípulos estavam ali aprendendo de Jesus, os ensinamentos de Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo estava ensinando antes de sair do templo? Porque a passagem que nós lemos já começa falando dele saindo do templo. Mas o que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando aos discípulos dentro do templo? E nós vemos o contexto aqui. Jesus Cristo estava trazendo alguns ensinamentos incríveis. Jesus Cristo estava ensinando os discípulos como era o comportamento dos fariseus, dos escribas e fariseus que viviam como hipócritas no meio da igreja. A forma que eles viviam. E Jesus Cristo começa a falar que sobre estes que não ensinam e não vivem a palavra de Deus, cairão os ais do Senhor, as maldições do Senhor. E ele vem dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E ele vem pronunciando vários ais sobre os fariseus e os saduceus. Sobre aquelas pessoas que viviam como hipócritas. E o Senhor Jesus Cristo depois vem ensinando e começa a falar sobre o lamento de Jerusalém. Então observe que Jesus Cristo agora começa a dizer que ele está se despedindo deste mundo. Está se despedindo dos discípulos. Então são ensinamentos muito profundos e necessários à vida do crente. Nos outros evangelhos, dentro do templo, Jesus Cristo estava ensinando também nessa mesma ocasião que uma viúva pobre, mostrou uma viúva pobre, que foi lá e depositou no gasofilácio algumas moedinhas, as únicas que ela tinha. E também mostrou aos discípulos que doutores, escribas e pessoas importantes estavam depositando no gasofilácio grandes quantias. E Jesus Cristo perguntou: olha, qual destes deu mais ao Senhor? E Jesus Cristo revela que foi a viúva pobre, porque ela deu daquilo que tinha de melhor. Já os escribas, doutores da lei, os fariseus estavam dando daquilo que sobrava. Era muito, era mais, muito mais do que a viúva estava dando. Mas para Deus não era nada, porque eles estavam dando do sobejo, do bagaço, daquilo que sobrava. E a viúva pobre deu daquilo que ela tinha de melhor. Então observe que Jesus Cristo estava ensinando a eles o perigo do materialismo, o perigo do secularismo, da época
que era querer status, querer fama e se importar com as coisas materiais, com as coisas físicas desse mundo. Jesus Cristo estava chamando a atenção deles. E o que eles fazem quando saem desses ensinamentos? O que eles fazem? Como eles aplicam esses ensinamentos? Será que eles meditaram nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo? Será que eles saíram do templo dizendo assim, nossa, viram que o Senhor Jesus falou dos fariseus e dos doutores da lei? Olha, vamos ter cuidado para a gente não fazer e não viver igual a eles. Olha, viram o quão importante é você dar o seu melhor para Deus e não se preocupar com bens materiais. Olha, vocês viram que Jesus Cristo está próximo de ir embora? Será que estamos preparados para estarmos sem Ele, andarmos sem Ele neste mundo, no sentido físico? Eles não saíram pensando nisso. Pelo contrário, como nós lemos, os irmãos podem acompanhar o versículo 1, diz, tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Então, prestem bem atenção. Cena curiosa. Nos outros evangelhos, eles exploram um pouco mais a respeito da beleza do templo. Né? Olha, Senhor, que pedras tão grandiosas. E que templo tão suntuoso. Templo tão bonito, Senhor. Então, eles estão admirados ali com a beleza daquela grandiosa construção. Ou seja, eles são curiosos. Mas eles são crentes curiosos que estão indiferentes à palavra de Deus. Eles estão limitados em si mesmos. Limitados pelas ocasiões temporais e naturais deste mundo. E aí eu pergunto aos irmãos, o que os irmãos desejam aprender nesta vida? Os irmãos já aprenderam até hoje, por exemplo, de 5 anos para cá. O seu desenvolvimento, você tem crescido ou tem acrescido a sua vida com o Senhor Jesus Cristo? A sua curiosidade neste mundo te leva aonde? Em que direção você tem ido devido à curiosidade que você tem de aprender cada vez mais? Qual é a relação da palavra de Deus? Qual é a relação com Jesus Cristo e o seu aprendizado? Os discípulos, eles estavam no templo, aprendendo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 24, versículo 1, ele diz, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos, para lhe mostrarem as estruturas do templo, a beleza do templo. E como Jesus Cristo responde a eles? Como é que Jesus Cristo lida com essa situação? Muito triste você contar alguma coisa importante para uma pessoa. E assim que você termina de contar aquilo, você espera a opinião da pessoa ou alguma contribuição da pessoa e a pessoa muda completamente de assunto. Como se não tivesse dado a mínima para o que você falou para ela. Foi o que eles fizeram com Jesus Cristo. E como Jesus Cristo lida com essa situação? Versículo 2, Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, sabe o quanto Deus está preocupado com essa construção? Nada de preocupação. Nenhum tipo de preocupação com essas construções. Por que vocês estão admirados delas? Porque elas estão belíssimas agora, mas vai chegar um momento em que não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, a destruição sobre esse templo será terrível. Então Jesus Cristo trata com eles a respeito do desapego, mais uma vez, do que é natural, do que é físico, do que é material. Quando foi que essa destruição ocorreu? O templo hoje está totalmente destruído. Não existe mais nada do templo. Existe um muro que ficava de proteção ao templo, mas o templo foi totalmente destruído, não tem mais nada. E de fato, não ficou pedra sobre pedra. Porque no ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito invadiu Jerusalém.
e destruiu por completo o templo. E eles acreditavam que embaixo do templo existiam tesouros escondidos. E eles começaram a escavar, então eles tiraram o que eles podiam, até o piso eles reviraram. Não ficou pedra sobre pedra. Como Jesus Cristo havia dito, assim ocorreu no ano 70 do imperador, quando o imperador Tito invadiu Jerusalém. Pois bem, meus irmãos, quando é que Jesus Cristo desperta o crente para as coisas espirituais? Porque, infelizmente, o crente parece que só é espiritual quando está aqui na igreja. Aí ele lembra do Senhor, aí ele louva ao Senhor, aí ele ora ao Senhor. Mas parece que assim que ele sai do templo, ele já olha para as coisas grandiosas e diz, nossa, que carro tão belo. Nossa, que construção tão linda. E começa a pensar nas coisas que dizem respeito só ao que é físico, ao que é material. E quando é que Jesus Cristo desperta o crente para que ele entenda que existem coisas espirituais que devem estar acima das materiais? Quando ele destrói ou quando ele ameaça destruir aquilo que você dá valor a esta vida. Se você dá muito valor, um valor excessivo aos seus filhos, ou à sua esposa, ao seu marido, ou a qualquer bem que você tenha, você parece que só desperta para entender que Jesus Cristo é mais importante que tudo isso, quando Jesus Cristo ameaça a vida deles. Quando eles estão à beira da morte, ou quando você está prestes a entrar em falência. Aí você se prostra e, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. E aí você se envolve com o Senhor. Foi o que aconteceu com eles. Depois que Jesus Cristo disse que aquilo não valia nada, seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra, eles chegaram ao Senhor Jesus Cristo agora de fato, querendo saber das coisas que estariam para acontecer. Mas observe, quando Jesus Cristo ameaça, ou quando ele destrói aquilo que você dá valor nesta vida, ele, com essa atitude, gera duas reações. A reação do crente sincero e a reação no falso crente. O crente sincero, o que é que ele faz? Ele se humilha, ele se arrepende, ele pede perdão a Deus, ele olha para a sua vida e vê o quão distante ele estava do Senhor. Já aquele crente falso, ele murmura, ele lastima, ele culpa o Senhor, ele culpa o próximo, ele sai procurando culpados para satisfazer a sua revolta por ter tido aquele prejuízo, por ter tido aquela perda. O apóstolo Paulo falando aos Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 7, versículo 10, ele diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, quando Deus faz algo que entristece o crente, essa tristeza, ela produz fruto de salvação. A salvação que você já recebeu no Senhor, ela começa a ser aflorada através do seu sentimento de realmente culpa por ter pecado, culpa por ter se afastado. E você sabe que essa culpa só é sarada através do perdão de Jesus Cristo. Então você vai a Ele pedir perdão. Já o arrependimento, segundo o mundo, a tristeza, segundo o mundo, não produz arrependimento, mas produz a morte nas pessoas. Ou seja, eles se afastam ainda mais do Senhor. Se eles vinham para a igreja, eles param de vir. Se eles oravam, eles param de orar. Se eles se devotavam ao estudo da palavra, eles param. Porque essa tristeza vai afastá-los, vai desanimá-los, vai esfriá-los, vai colocar eles como que tendo uma barreira diante do Senhor. Já a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. E é interessante, porque os crentes, eles têm uma capacidade muito grande de se auto-enganarem. Os crentes, eles parecem que gostam de enganar a si mesmos.
Aqui os discípulos, eles não olharam para construções e para bens materiais que fossem alheios à comunhão com Deus. Talvez até porque o Senhor já tivesse deixado bem claro para eles a respeito das coisas deste mundo. Né? Como Jesus Cristo, por exemplo, no Sermão do Monte, diz para ele: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos pelo que vocês vão vestir, pelo que vocês vão comer. Porque o Senhor sabe do que vocês necessitam. Então Jesus Cristo mostrou para ele que as coisas desta vida não são tão importantes. E parece que eles aprenderam, porque quando eles chamam Jesus Cristo para mostrarem as grandes construções do templo, da igreja da época lá, do Santo Templo. É como se ele dissesse o seguinte: olha, Senhor, eu estou me admirando do que é material, eu estou me admirando, enchendo os olhos com o que é físico e material. Mas entenda, Senhor, é a igreja. Eu estou me admirando nessa construção do templo de Deus. Isso só expressava que eles, na verdade, estavam dando os olhos no que é material. E quantas pessoas não fazem assim hoje? A minha igreja tem poucas pessoas, a minha igreja é pequenininha, a minha igreja só tem pessoas que não se importam comigo, a minha igreja, e sai procurando defeito na igreja para procurarem uma igreja onde tenha muitos membros, onde os membros sejam ricos, onde haja uma boa assistência social. São coisas importantes, precisa-se ter assistência social, mas não é isso que vai te aproximar do Senhor Jesus Cristo. O conhecimento da palavra de Deus é o que te aproxima do Senhor Jesus Cristo. E eles, como que querendo mostrar uma piedade ao Senhor Jesus Cristo, chamam Jesus Cristo para ver as grandes construções do templo. Eles estavam se auto-enganando, porque o Senhor Jesus Cristo queria que eles se interessassem, se preocupassem pelo ensino que tiveram dentro do templo, e não pelas construções do templo. Mas eles não se demonstraram interessados nisso, mas eles também não queriam sair feio diante de Jesus Cristo. Então eles vão mostrar a construção da igreja. Talvez o Senhor se admire também, né? Que é material, mas é a igreja. São os bens da igreja, que lindo, que belo, Senhor. E Jesus Cristo disse: não, para Deus nada disso daí tem beleza. Na verdade, não ficará pedra sobre pedra. Mas eram assim os fariseus, meus irmãos. E os discípulos estavam se contaminando com eles, mesmo depois de Jesus Cristo ter alertado eles de como eram os fariseus. Os fariseus amavam as posses, os status. Eles não queriam perder nada. Se eles viam os seus bens ameaçados pelos seus parentes, por algum necessitado, eles tratavam rapidamente de proteger os seus bens. O Senhor Jesus Cristo confrontou-os em Mateus capítulo 15, do 3 por diante, da seguinte maneira: ele, porém, respondendo, disse: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai e à mãe, certamente morrerá. Prestem atenção como eles eram maliciosos. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que podereis aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Observe como eles eram maliciosos. Eles eram apegados com os seus bens, mas eles se auto-enganavam, ou pensavam que enganavam a Deus. E eles diziam o seguinte: olha, meu pai e minha mãe, eles estão necessitados, eles estão precisando de ajuda. Mas é uma pena, porque eu mesmo não posso ajudar. Porque o que eu poderia ajudar a eles, eu já dediquei ao Senhor. Eu já disse que pertence ao Senhor. Para mim é uma oferta ao Senhor. Então eu não posso pegar mais daquilo que eu já dediquei ao Senhor para ajudar eles. Então, diante de Deus, eu estou isento disso. Sabe como Jesus Cristo revelou essa situação? Como ele resolveu esse problema?
arrancando a máscara destes fariseus, revelando que eles não eram o que aparentavam ser. Primeira coisa que Jesus Cristo diz para eles, diante desse apego deles com o que é material, com o que é físico, a primeira palavra é hipócritas. Hipócritas. Falsos. Enganadores. Meus irmãos, o coração deles não estava no Senhor, mas nas coisas que possuíam. Ou até mesmo as coisas que eles desejavam possuir. Porque talvez você não possua nada e diga, eu jamais vou ter esse mal, porque eu não me apego mesmo, porque eu não tenho nada mesmo. Só que pessoas se apegam até com aquilo que sonham e que desejam ter. E para eles o que é mais importante é o que eles querem ter, ainda que não tenham. Foi assim com os discípulos quando Jesus Cristo disse para o jovem rico, deixa tudo que tu tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Que ele, entristecido por ter muitas posses, deu as costas ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse, olha, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos, do que aquele, disseram assim. Quando Jesus Cristo disse isso, ele disse, do que aquele que ama as riquezas entrar no reino dos céus. E os discípulos disseram, Senhor, então quem poderá ser salvo? Ninguém vai ser salvo, nem eles mesmos seriam salvos, os discípulos. Porque eles entendiam que apesar de serem pobres, eles amavam os bens, eles amavam a riqueza, eles amavam as coisas materiais. E eles entenderam que eles estavam na mesma situação daqueles que têm posses e que amam suas posses. Porque eles amavam as posses que eles sonhavam ter. E Jesus Cristo diz, olha, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Ou seja, vocês só vão ser salvos por causa da misericórdia de Deus, por causa da graça de Deus. Porque era para todo mundo ir para o inferno. Porque todo mundo aqui ama o que é material, ama o que é físico. Mas, por causa da misericórdia de Deus, vocês serão salvos. Mas o Senhor Jesus Cristo os confronta dizendo que eles não estavam buscando uma união com Deus, uma comunhão com Cristo. Eles estavam buscando um apego cada vez mais forte ao que era material. E Jesus Cristo diz para ele, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O seu coração está longe de mim. Então, observe, não adiantava eles estarem no templo, não adiantava eles estudarem tanto a palavra, se eles viviam apegados com o que é material, com as coisas físicas. E Jesus Cristo chama eles de adoradores inúteis, professores inúteis. Além de não serem bem-vindos à presença do Senhor Jesus, eles ainda se faziam seus admiradores e seguidores, faziam com que eles também fossem inúteis e desprezíveis à presença do Senhor. Jesus continua e diz, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, adoradores inúteis. Tudo porque amavam o que é material. Você pode ser um adorador inútil e nem perceba, porque dá muito valor ao que é material. Jesus Cristo diz que eles são imundos, contaminados, sem purificação. Quando diz, e chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. E eles não prestavam atenção nisso. E eles estavam tirando de dentro dele tudo o que desonrava e desagradava a Deus. E mostrou que eles se doíam quando se deparavam com a verdade, porque eles gostavam de status e de louvores. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhes, sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Sabe, Senhor, que depois que eles ouviram isso, eles ficaram escandalizados? Veja o que Jesus Cristo responde. Jesus Cristo disse para eles que o que ele estava fazendo ali era somente podando
podando a sua vinha. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então Jesus Cristo estava dizendo: olha, não se preocupem porque eles estão se escandalizando. Não se preocupem porque eles estão indo embora. Porque, na verdade, é o meu Pai arrancando eles do nosso meio. O meu Pai não quer que eles estejam entre nós. Para que eles saiam, nós falamos a verdade. Para que eles sejam arrancados. E por eles amarem os bens, por eles amarem suas posses e o status que possuem, eles se irritam e vão embora. Isso é somente o Pai Celestial arrancando aquilo que Ele mesmo não plantou. Então, meus irmãos, eu quero trazer para todos aqui uma reflexão e aplicar a todos a respeito do que o Senhor Jesus Cristo vem tratando. O Senhor Jesus Cristo, Ele está apressado em vir. Só que os crentes parece que não estão preocupados em que Ele venha. Ou se Ele vai vir mesmo. Parece até que há uma dúvida se realmente Jesus Cristo veio ou não. Porque a forma de vida dos crentes hoje em dia é como se Jesus Cristo nunca viesse. Ou como se morreu, acabou-se. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos mesmo e daí não seremos mais nada. Só que não é assim. Então eu pergunto aos irmãos, qual é a sua curiosidade hoje em dia? A sua curiosidade é indiferente à palavra de Deus? A sua curiosidade se limita somente às coisas desta vida? A crescer para esta vida? O que você deseja aprender do Senhor Jesus Cristo? O que você já aprendeu dele de 5 anos para cá? Você vem crescendo no Senhor Jesus Cristo? Ou você não sente nenhum crescimento? Que a sua curiosidade te leve para próximo do Senhor Jesus Cristo. Preste bem atenção nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Porque o que Ele está fazendo, não só agora, neste momento, mas em todo momento que você se depara com a palavra dele, o que Ele vem fazendo é mostrando a vocês que vocês devem se desapegar dos bens deste mundo. Se desapegar do secularismo, das coisas importantes deste mundo. Não que vocês não devam buscar, ou que vocês não possam possuí-las, mas desapegar no sentido de que, se Deus disser, eu vou tirar tudo agora de você, você continuar fiel o suficiente para poder dizer, o Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Se você desapegar a tal ponto de que você não caia em depressão se perder alguma coisa que Ele já te deu. Meus irmãos, como é que vocês têm reagido aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo? Não desperdicem nenhum dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Não tratem eles como sendo irrisórios. Os seus bens não suportarão a indignação do Senhor Jesus Cristo. Por mais que você queira proteger seus filhos, sua família, sua casa, seu carro, suas posses, por mais que você dedique toda a atenção e esforço para protegê-los, se o Senhor se levantar em indignação, vocês não poderão proteger em nada as coisas que você tem. O mundo tem caminhado em passos largos para o fim. E você precisa meditar nas exortações do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo vem exortando o seu povo. Como é que o seu povo guarda isso no seu coração? Despertar para as coisas espirituais é necessário. Não espere que o Senhor Jesus Cristo destrua as coisas que Ele já te deu. Não espere que Ele arranque tudo, nem que Ele ameace as coisas que Ele já te deu. De destruí-las diante dos seus olhos e diante do seu coração. Não espere por isso, para poder se voltar a Ele. Para poder se apegar com o Senhor. Não espere que Ele ameace ou destrua as coisas que você tem. E, se Ele fizer isso, não murmure e não blasfeme.
Porque a tristeza, segundo Deus, produz vida. É fruto da salvação. Cuidado com o autoengano. Talvez você tenha suas posses e diga, já ofereci tudo isso ao Senhor. Pertence ao Senhor. E coloca lá os adesivos no carro. O Senhor que me deu. Pertence ao Senhor. Isso não significa nada. Isso não significa nada. Porque se o Senhor um dia precisar tirar, quiser tirar de você, e você não aceitar, e você não engrandecer o Senhor também nessa perda, isso significa que aquilo nunca pertenceu ao Senhor. Sempre pertenceu a você, mas você cobriu com a fachada de dizendo, foi o Senhor que me deu. Graças a Deus eu tenho tudo isso. Sim, graças a Deus que você perdeu também tudo isso. Você é capaz de dizer isso? Da mesma forma que você diz, graças a Deus, cheguei em paz nessa viagem. Fiz uma viagem e graças a Deus cheguei em paz no meu destino. Você também é capaz de dizer, graças a Deus o Senhor fez com que eu tivesse grandes problemas, grandes perdas e prejuízos nessa viagem. Louvado seja Deus por tudo que Ele faz na minha vida. Você é capaz também de engrandecer o nome de Deus na sua perda, nas coisas que você deixa de ter. Porque senão, meus irmãos, você está sendo na igreja uma parede branqueada. Você é alguém que adora os bens, você é alguém que adora a família, você é alguém que adora os filhos, os pais, você é alguém que adora o mundo, mas se disfarça vestindo a capa, pintando de branco, e por dentro você é completamente trevas. E você está na igreja e todo mundo admira e acha bonito porque você se comporta bem. Sim, se comporta bem porque você até agora não perdeu nada. Como é que você se comporta quando perde? Porque se comportar bem quando ganha, ou quando mantém aquilo que se ganhou, todos conseguem fazer facilmente, até o ímpio. Eu quero saber dos irmãos como é que vocês se comportam quando perdem, quando sofrem, quando são humilhados. Vocês conseguem engrandecer o nome de Deus mesmo nessa situação? Porque isso vai mostrar se vocês usam uma máscara de hipócrita ou se vocês são vocês mesmos diante do Senhor. Porque o Senhor vai arrancar a máscara, a sua máscara, a parede branqueada, para revelar a sua face. Como ele disse aos fariseus, ele dirá a você, hipócritas, o coração de vocês está distante do Senhor, ainda que fisicamente vocês se aparentem estar próximos. Por isso eu digo para os irmãos, não honre ao Senhor apenas com os seus lábios. Honre-o com o seu coração, se aproximando cada vez mais do Senhor. Não seja um adorador inútil, um guia cego, pois as pessoas vão olhar o seu comportamento e seguirão você. Vocês não serão bem-vindos se comportarem assim na presença do Senhor. Mas em vão o adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Imundos e contaminados os irmãos serão se viverem dessa maneira. Que você não se doa com a verdade. Que a verdade não seja um incômodo para você, mas que ela seja um remédio que cure o seu mal. Deixe que os tolos se aborreçam, mas que você ame a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor está podando a sua vinha. O Senhor está podando a sua vinha. Os irmãos talvez não vejam outros que aqui estão. Porque é possível que o Senhor ainda pode alguns daqui. Alguns que só vivem para os bens, alguns só vivem para o sucesso, alguns só vivem para a exaltação. Mas que não querem ao Senhor se forem na humilhação. Esses serão podados. Pois o Senhor Jesus olha para o fim. E você precisa estar caminhando para este fim, em direção ao Senhor Jesus Cristo. Vocês precisam caminhar em direção ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo ensina a respeito do fim,
como ele fez aqui. Depois nós vamos ver, os discípulos fazem uma pergunta tríplice ao Senhor. Quando Jesus está sentado no Monte das Oliveiras, eles dizem, perguntando em particular, dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que coisas? A destruição do templo, me diz quando acontecerá. Depois eles dizem, e que sinal haverá da tua vinda? E depois eles dizem, e da consumação dos séculos. Então há uma confusão muito grande no estudo dessa escatologia, porque o povo mistura tudo e joga tudo lá para o último dia. Mas existem coisas aqui que já aconteceram, e outras que estão acontecendo, e outras que irão acontecer. Então é necessário dividir direitinho estas coisas. E Jesus Cristo disse, olha, acautelai-vos, cuidado, que ninguém vos engane. Porque vocês precisam saber, com convicção, com firmeza, o que é que está para acontecer. E é isso que nós estamos estudando. Mas antes de nos aprofundarmos nisso, os irmãos vão ter primeiro que arrancar do coração o materialismo, o secularismo que enraizou. Arranquem, porque senão os irmãos sairão daqui olhando a beleza das coisas aí fora. Esquecerão no mesmo momento o que estudamos aqui. Então que o Senhor tenha misericórdia de sua igreja, que o Senhor desperte a sua igreja, para que ela não venha a ser enganada pelos falsos profetas. E para que ela caminhe para o fim que Jesus Cristo determinou para o seu povo santo. Amém.